Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, no terceiro milênio, aprove a Deus levantar ou revelar este santo ministério para este pequeno servo, para revelar segredos dos céus para os povos da terra ouvir. Porque os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir. O recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens, que Deus revela dos céus para o seu porta-voz aqui na terra. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Vamos tomar como base para a nossa mensagem o ponto da palavra original que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra, e se encontra em Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus falou-lhe dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que vos tenho ordenado para vocês observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos começar a nossa mensagem com perguntas e respostas. São perguntas e respostas que muitos gostariam de fazer e de ouvir uma resposta positiva. Pergunte-me o que quiserem, que as Escrituras Sagradas têm uma resposta positiva. Irmão Ferreira, por que a Bíblia Sagrada se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento? Não quero pegar carona nas respostas de outras pessoas, porque já fizeram esta pergunta a um professor e ele deu uma resposta que para mim não foi satisfatória sobre o porquê a Bíblia se divide em 2 volumes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Conforme o Espírito Santo falar ao nosso coração, nós vamos responder a sua pergunta. Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? O Antigo Testamento é uma história que fala tudo sobre a lei e os mandamentos da lei. O Novo Testamento é uma história que fala tudo sobre a graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os povos da terra tinham que obedecer aos 10 mandamentos. Se transgredisse um mandamento, era réu de morte, ou era réu de todos. O Novo Testamento que Deus fez com a raça humana da terra só tem 2 mandamentos. Quem cumprir estes 2 mandamentos já tem cumprido toda a lei dos profetas. O Filho de Deus veio fazer uma nova aliança com os povos da terra. O Velho Testamento caducou, foi anulado com a morte do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Veja Hebreus 10, 5 a 21, Hebreus 8, 7 a 13, Hebreus 7, 18 a 28. É por isso que a Bíblia se divide em 2 volumes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento a lei, Novo Testamento a graça do Filho de Deus para os povos da terra. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, pronunciou as seguintes palavras: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Com estas palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para todos os povos da terra: o Pai Celestial me entregou todo o poder que existe nos céus e na terra. De agora em diante, tudo está sob a minha responsabilidade. O poder de salvar e o poder de condenar está comigo. Ninguém entra no reino de Deus se não for por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Deus estava dizendo para todos os povos da terra: eu estou entregando todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos do meu Filho Jesus Cristo. Vocês façam tudo o que Ele vos manda fazer. O que Ele não manda fazer, vocês não precisam fazer. No Antigo Testamento não tinha salvação. A salvação está no Novo Testamento. É por isso que a Bíblia Sagrada se divide em 2 volumes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento a lei, Novo Testamento a graça. O que tem valor diante de Deus para os cristãos é o Novo Testamento. Quem ainda estiver guardando os mandamentos da lei está separado de Cristo. Veja Gálatas 5:4. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, está esclarecido porque a Bíblia Sagrada se divide em 2 volumes, Antigo Testamento e Novo Testamento? Vamos continuar as nossas séries de perguntas e respostas. Irmão Ferreira, por que os crentes da igreja que você congrega não guardam o sábado? Nós não guardamos o sábado porque os cristãos aprendem com o Senhor Jesus Cristo. E quem aprende com o Senhor Jesus Cristo tem que fazer o que Ele fez quando Ele esteve aqui nesta baixa terra. Se o Senhor Jesus Cristo não guardou o sábado, os cristãos não podem guardar o sábado. Irmão Ferreira, aonde está escrito que o Senhor Jesus Cristo não guardou o sábado? Nós, como porta-voz de Deus e do Senhor Jesus Cristo aqui na terra,
não podemos dar nenhuma resposta que não tenha a sua base nas Escrituras Sagradas, baseada na graça do Filho de Deus e de seus santos apóstolos. Abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja João 9,16, João 5,16 a 24, Mateus 12, 1 a 8, Marcos 2, 23 a 28, Lucas 6, 1 a 5. Nós vemos nas Escrituras Sagradas 4 testemunhas confirmando que o Senhor Jesus Cristo não guardou o sábado. É lamentável de se dizer, mas é a realidade real e verdadeira. Se ainda tem alguma religião hoje no século XXI, no terceiro milênio, guardando o sábado, é uma religião que está conservando a religião dos fariseus. Porque no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, a religião que guardava o sábado era a religião dos fariseus. Veja o que está escrito em João 9,16. Os fariseus disseram que Jesus Cristo não era de Deus, porque não guardava o sábado. Se Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo, por que guardar o sábado se o Senhor Jesus Cristo não guardou o sábado? É por esta causa que os crentes que seguem o Senhor Jesus Cristo aqui na terra não guardam o sábado, porque o Senhor Jesus Cristo não guardou o sábado quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Está esclarecido o porquê os cristãos não guardam o sábado? Irmão Ferreira, por que você não concorda com os homens titulados pastores nas igrejas aqui na terra? Esta é uma pergunta que tem causado muita polêmica nas religiões denominacionais da terra. O porquê tem algumas igrejas que não concordam com os homens titulados pastores nas igrejas aqui na terra. E mais de 90% das religiões denominacionais da terra discordam com as igrejas que não aceitam um homem titulado pastor nas igrejas aqui na terra. E por não aceitarem um homem titulado pastor nas igrejas cristãs aqui na terra, as religiões denominacionais acusam estas igrejas de seita e heresia e diz que o povo destas igrejas são seus maiores inimigos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, veja o porquê o irmão Ferreira e milhares de outros irmãos não concordam com os homens titulados pastores nas igrejas cristãs aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim, Mateus 11, 29. Se nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo não concordou com os fariseus que eram intitulados pastores nas igrejas. Como nós, os cristãos, podemos concordar com os homens titulados pastores no século XXI, terceiro milênio? Concordar com um homem titulado pastor nas igrejas cristãs é chamar o Senhor Jesus Cristo de mentirosos, porque ele disse que na sua igreja haveria um só pastor e um só rebanho. Quem disse que os homens não são pastores, mas sim os mercenários, foi o Senhor Jesus Cristo, em João 10, 11 a 16. Tem alguém equivocado nessa história, ou o Senhor Jesus Cristo, ou os homens titulados pastores. Quem está com a verdade? É o Senhor Jesus Cristo ou é os homens titulados pastores? O que eu posso afirmar para os amados irmãos e ouvintes é que da boca do Senhor Jesus Cristo nunca saiu nenhum equívoco e nenhum engano. Deus coloca hoje os religiosos no vale da decisão, para eles escolherem com quem eles querem ficar, com o pastor verdadeiro ou com os mercenários. O irmão Ferreira não concorda com os homens intitulados pastores das igrejas cristãs, porque nós não encontramos de Mateus ao Apocalipse o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos elegendo pastores para ficar à frente dos cristãos aqui na terra. É lamentável uma igreja se dizer que é cristã e discordar com o Senhor Jesus Cristo e com os seus santos apóstolos. Então os cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, acreditam que na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra só tem um pastor, como disse o próprio Jesus Cristo em João 10, 11 a 16 e Salomão em Eclesiastes 12, 11. Se você meditar no livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, nenhum destes profetas não concordaram com os homens intitulados pastores nas igrejas aqui na terra. Então é como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quem contende com os profetas de Deus está contendendo com o próprio Deus. Será que é compensa para os homens contender com Deus aqui na terra? Veja Isaías 45, 9. Está esclarecido porque o irmão Ferreira não concorda com os homens titulados pastor nas igrejas cristãs aqui na terra? Continuamos com as perguntas e respostas.
pode perguntar em qualquer tipo de perguntas que Deus nos capacita com uma resposta positiva. Irmão Ferreira, como você nos explica o que está escrito em Efésios 4:11? E ele deu uns como apóstolos, e outros como profeta, e outros como pastores e mestres. Paulo não está falando aqui de constituição de pastores e mestres. Paulo está falando em dons que Deus dá aos homens aqui na terra. Veja os versículos 7 e 8. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isto foi dito, subindo ao alto levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Agora entra o versículo 11, onde Paulo fala nos dons que Deus dá aos homens para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. Muitos confundem o dom com o título. Dom é uma coisa e título é outra coisa, totalmente diferente. O dom é dado aos homens por Deus. O título é dado pelo homem aos homens aqui na terra. Então, quando um homem diz que é um pastor, este título de pastor é dado pelo homem aos homens. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, por 3 vezes, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse intitulando Pedro como pastor, e por que Pedro não assinou as suas cartas dizendo que era um pastor? Se Pedro ouviu do Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, ele dizendo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, nunca tinha apagado da mente de Pedro aquelas palavras que ele tinha ouvido do seu divino mestre, que está escrito em João 10, 1 a 16. Pedro jamais queria ser mercenário, porque o seu divino mestre disse que na sua igreja aqui na terra só tinha um pastor. Se Pedro fazia parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como ele iria dizer que era um pastor? Nunca confunda o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado por Deus ao homem. O título de pastor é dado pelo homem aos homens. Se Pedro fosse intitulado pastor, ele tinha dito na sua carta. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Primeira carta de Pedro 2, 25. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? É claro e evidente que o pastor e bispo das nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. E não os homens intitulados pastores nas igrejas aqui na terra. Se Paulo, na carta aos Efésios 4, 1 a 11, estivesse dizendo que Deus tinha constituído pastores para ficar à frente da sua igreja aqui na terra, Paulo tinha se intitulado como pastor e tinha elegido seus cooperadores como pastores. Paulo jamais discordaria do que está escrito em Atos 14, 23, Atos 20, 28 e Tito 1, 5. Paulo mandou Tito eleger pastores para ficar à frente das igrejas cristãs aqui na terra. Então, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, os homens naturais interpretam as escrituras sagradas pela carne e não pelo Espírito de Cristo. Então, para os homens naturais, não aceitar um homem titulado pastor nas igrejas aqui na terra é uma heresia. Se não aceitar um homem titulado pastor nas igrejas aqui na terra for uma heresia, então os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias e o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos foram os hereges quando eles estiveram aqui na terra. Então está esclarecido porque os cristãos não aceitam um homem titulado pastor nas igrejas cristãs aqui na terra. Irmão Ferreira, por que você não concorda com os que pagam o dízimo no Novo Testamento? Boa pergunta, porque eu não concordo com os que pagam o dízimo no Novo Testamento. Está escrito em Hebreus 7, 5, 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimo. Quando o escritor sagrado fala sobre Abraão e até Levi, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então a lei do dízimo só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Então não podemos concordar com a cobrança do dízimo na graça de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as leis de Gênesis a Malaquias. Não ficou nenhuma lei de Gênesis a Malaquias que o Senhor Jesus Cristo não tenha cumprido. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10 e 4, o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele creem e obedecem às suas santas palavras aqui na terra. O povo da lei viviam em maldição, e Cristo veio para resgatar o povo da maldição da lei. Veja, Gálatas 3 e 13. Quem ainda está nas ordenanças da lei do Velho Testamento, ainda estão debaixo da maldição da lei. Gálatas 3 e 10. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, pela lei ninguém se salva. Gálatas 3 e 11.
Se alguém ainda é justificado diante de Deus pela lei, então a morte de Cristo foi em vão. Ou seja, a morte de Jesus Cristo foi anulada. Não tem nenhum valor aqui na terra. Conforme disse Paulo em Gálatas 2, 19 a 21. Só podemos receber a adoção de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então quem ainda estiver guardando e obedecendo a algum ponto da lei do Velho Testamento, não foram resgatados da maldição da lei por Jesus Cristo. Veja Gálatas 4, 1 a 11. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Portanto, já não eis mais servos, mas filhos. E se eis filhos, eis também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conheceis a Deus, serveis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Paulo, no seu tempo, já lamentava como é que o povo se dizia o Filho de Deus e desprezavam o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse para aquele povo do seu tempo: ninguém se torna filho de Deus se o Senhor Jesus Cristo não o adotar. Paulo lamenta e diz para os povos: como é que vocês querem outra vez cumprir a lei depois da vinda do Filho de Deus a esta baixa terra? E resgatou vocês da maldição da lei do Velho Mandamento? Ou do Velho Testamento? Temo que eu tenha pregado a graça de Deus em vão para vocês. Tudo o que Paulo ensinou, ele justificava para o povo que ele ouvia. O que eu estou ensinando para vocês, eu não aprendi de homens aqui da terra. O que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregassem outro evangelho além do que já vos pregamos para vocês, este evangelho seja anátema. Como antes temos dito, assim agora torno a dizer: se alguém vos pregar outro evangelho além do que vocês já receberam, o que foi pregado por mim, se surgir outro evangelho que ensine a vocês a obedecerem à lei do Velho Testamento, seja anátema. Pois busco eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo Jesus, o meu Senhor. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado pelos homens teológicos da ciência mundana, ou da sabedoria deste mundo, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem muito bem quem era eu quando vivia na lei, guardando a lei dos fariseus, que me ensinavam a guardar a lei rigorosamente. Eu tinha que pagar o dízimo de tudo quanto eu ganhava, porque eu aprendi com a lei que se eu não pagasse o dízimo do Senhor, eu estava roubando a Deus. E se eu roubasse a Deus, eu iria sofrer o castigo eterno depois da minha morte física. Então, apareceu um povo pregando a graça de Jesus Cristo, e eu persegui este povo, porque a lei era contra o povo da graça de Jesus Cristo. O povo da graça de Jesus Cristo pregavam que ninguém podia obedecer à lei do Velho Testamento. Não precisavam mais pagar dízimo a ninguém aqui na terra, porque o dízimo era na lei. E ninguém podia fazer memória da lei na graça do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, como eu era zeloso das tradições de meus pais, que guardavam a lei como os fariseus, eu persegui este povo que pregavam a graça de Jesus Cristo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separar e me chamar pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Então, amados irmãos, todos conhecem quem era Saulo, quando vivia guardando a lei do Velho Testamento. Todos conhecem como foi a sua conversão da lei para a graça de Cristo Jesus. Paulo disse: eu morri para a lei,
estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, morrendo na dura cruz. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justificação vem pela lei do Velho Testamento, logo Cristo morreu em vão. Se Paulo estivesse pessoalmente hoje no século XXI, no terceiro milênio, qual seria a sua reação diante das igrejas, dos religiosos ensinando a doutrina do dízimo aos seus fiéis? Paulo, depois da sua conversão à graça de Cristo, pagou o dízimo como ele pagava na lei do Velho Testamento? Nos mostre, de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse, os cristãos ensinando a doutrina do dízimo para os seus fiéis. Então o irmão Ferreira não concorda com a doutrina do dízimo, por quê? A doutrina do dízimo era na lei do Velho Testamento. Na graça do Senhor Jesus Cristo não existe a doutrina do dízimo, porque Jesus Cristo cumpriu a doutrina do dízimo com a sua morte na dura cruz. Então os cristãos não pagam dízimo, porque quem está na graça de Cristo não pode fazer memória da lei do Velho Testamento. Muitos pregadores pregam que quem não paga o dízimo está em maldição. Mas este tipo de pregação contradiz o Novo Testamento da graça de Cristo. Porque quem vive em maldição é os que ainda estão pagando o dízimo na graça do Filho de Deus aqui na terra. Paulo diz que quem ainda fizer memória da lei na graça de Cristo está separado de Cristo, conforme Gálatas 5:4. O irmão Ferreira não concorda com os que pagam o dízimo porque Jesus Cristo não ensinou este tipo de doutrina para ninguém aqui na terra. Os seus apóstolos também não ensinaram este tipo de doutrina para ninguém aqui na terra. Então, como o irmão Ferreira poderia concordar com uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram aqui na terra? Está esclarecido porque o irmão Ferreira não concorda com os pagadores de dízimos na graça de Cristo? Irmão Ferreira, existe uma religião perfeita aqui na terra? E principalmente hoje no século XXI, terceiro milênio? Nos parece que esta pergunta foi feita no tempo de Tiago. Veja Tiago 1, 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e perfeita diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo. Será que podemos encontrar hoje, no século XXI, no terceiro milênio, uma religião que esteja isenta das corrupções deste mundo? Somente ao povo da graça de Cristo é revelada por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo. Quanto é a porcentagem das religiões do século XXI que não estão isentas das corrupções deste mundo? É lamentável de se revelar para o mundo religioso que hoje, no século XXI, a porcentagem das religiões do mundo que não estão isentas das corrupções do mundo já está atingindo mais de 50%. E daqui para frente a tendência é crescer mais e mais. Uma voz fala ao nosso coração e diz: não é mais de 50% das religiões do mundo que não estão isentas das corrupções do mundo. É mais de 90% das religiões do mundo que não estão isentas das corrupções deste mundo, que jaz no maligno. Há poucos séculos passados entrou nas religiões um Deus falso chamado Deus deste século. O Deus deste século tem cegado muitos religiosos da terra para eles se oporem contra a graça do Filho de Deus aqui na terra, dentro das religiões. O Deus deste século XXI tem tentado muitas maneiras para unir as religiões da terra. O Deus deste século diz para os religiosos: todas as religiões falam em Deus. Então, se Deus é único e verdadeiro, por que não dá-se as mãos de comum acordo todas as religiões da terra? É isso que o Deus deste século quer fazer: unir todas as religiões da terra para lutar contra a graça do Filho de Deus aqui na terra. O Deus deste século sabe que o povo da graça de Cristo não se une com as religiões da terra, e por isso ele tenta unir as religiões para aumentar o seu exército para lutar contra a graça do Filho de Deus aqui na terra. O Deus deste século sabe que o seu tempo na terra se aproxima para o fim. Então o Deus deste século trabalha dia e noite para ganhar adeptos para as suas religiões, porque foi o lugar mais fácil que o Deus deste século encontrou para fazer prosélitos para a sua religião.
Veja o que o verdadeiro Deus disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 23 e 15. Muitas religiões pensam que estão ganhando almas para Jesus Cristo e estão fazendo prosélito para as suas religiões. Então, amados irmãos, não tem na terra nenhuma religião perfeita diante de Deus, o nosso Pai. Tem pessoas dentro das religiões da terra que se preservam ou que perseveram na graça de Cristo até o fim da sua vida terrena e estão isentos das corrupções deste mundo. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar em nuvem de glória, estas pessoas subirão com Ele para morar em um país celestial, longe das corrupções deste mundo que jaz no maligno, que ama as corrupções na terra. Mais de 90% das religiões da terra amam o mundo e tudo o que nele há. Como uma religião pode se isentar das corrupções do mundo, amando tudo o que o mundo oferece? Veja o que disse o servo de Deus, Tiago 4,4. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Como o amor de Deus pode habitar em uma religião que apoia a corrupção dentro dela? Qual é a religião hoje no século XXI que não tem corrupção dentro dela? Então, amados irmãos, está esclarecido que não tem nenhuma religião perfeita aqui neste mundo? Irmão Ferreira, eu sei que você tem uma igreja para congregar. Na igreja que você congrega, não tem corrupção dentro dela? Boa pergunta, vou lhe responder. Tem sim corrupção dentro dela. O Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja com apenas 12 homens, e um destes era corrupto. Imagine uma igreja que tem milhares de pessoas dentro dela. Se eu dissesse que na igreja que eu congrego não tem corrupção, eu estaria sendo hipócrita e mentindo. Todas as igrejas têm corrupções, umas têm mais e outras têm menos. É como eu já respondi em outras perguntas. Não tem nenhuma religião perfeita na terra. Todas são vulneráveis à corrupção dentro dela. Irmão Ferreira, se em todas as igrejas tem homens corruptos dentro dela, como você se comporta no meio de homens corruptos? Muito boa pergunta. Enquanto nós estivermos neste mundo, não podemos se separar do joio. Tem que viver tudo juntos. E a diferença de quem é joio e de quem é trigo só vai ser feita na colheita. Quem for trigo vai para o céu de glória. Quem for joio vai para o inferno de fogo ardente. Na parábola do trigo e do joio, o Senhor Jesus Cristo disse que o trigo e o joio iriam estar juntos no campo que é a terra. Veja a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24 a 43. Veja a parábola das 10 virgens. 5 eram corruptas e 5 eram prudentes. Podemos dizer que 5 era trigo e 5 era joio. Mas viviam todas juntas congregando em uma mesma igreja. Só fez a diferença quando o noivo voltou. Então houve a separação do joio e do trigo. O trigo é de Deus, o joio é do maligno. Porque foi ele quem plantou o joio aqui na terra. Disse o Senhor Jesus Cristo, veja Mateus 13, 24 a 30. Então, eu me comporto no meio do joio, como trigo. Eu me comporto no meio das virgens loucas, como virgens prudentes. Está esclarecido como eu me comporto no meio de corruptos da igreja que eu congrego aqui na terra? Irmão Ferreira, todas as igrejas têm um nome na frente da igreja. Agora a igreja que você congrega é diferente das outras igrejas em relação ao nome? Qual é o nome da igreja que você congrega? Muito boa pergunta. A igreja que eu congrego tem um nome bem legível na frente da casa de oração. O nome é Congregação Cristã. Em cada país em que ela está situada, ela traz o nome do país em que ela está situada. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, ela é Congregação Cristã no Brasil. Por exemplo, se você chegar no Japão, você vai ver o nome na frente da casa de oração, Congregação Cristã no Japão. E assim é em todos os países do globo terrestre. Então a igreja que eu congrego é a Congregação Cristã. A Congregação Cristã está baseada
em duas passagens das Escrituras Sagradas. Eclesiastes 12:11 e João 10:16. Uma congregação com um único pastor, um só rebanho e um só pastor. Então, do Brasil ao Japão, é um só rebanho pastoreada por um único pastor. Então, do Brasil ao Japão, o pastor da congregação cristã é o Senhor Jesus Cristo. Este é o motivo de muitas denominações religiosas acusarem a congregação cristã de seita e heresia, porque a congregação cristã não admite um homem titulado pastor, e nem a cobrança do dízimo na congregação cristã. Por estas duas causas, muitas denominações religiosas acusam a congregação cristã de seita e heresia. Estas acusações infundadas estão sendo anotadas nos livros das culpas para serem julgados no último dia, porque está escrito em Mateus 12, 36 e 37, pelas tuas palavras serão justificados ou condenados. Já imaginaram, irmãos, das igrejas denominacionais? No juízo final, o Senhor Jesus Cristo abriu os livros das culpas e dizer para muitos crentes de igrejas denominacionais: aqui nos livros das culpas está escrito que vocês me chamaram na terra de sectários, hereges e inimigos. E estes crentes das igrejas denominacionais dizer para o Senhor Jesus Cristo: nós nunca te chamamos na terra de sectários, hereges e inimigos. E o Senhor Jesus Cristo olhar para muitos crentes de igrejas denominacionais e dizer: todas as vezes que vocês chamavam os irmãos da congregação cristã de sectários, hereges e inimigos, vocês estavam chamando comigo de sectários, hereges e inimigos. Somente no juízo final é onde alguém vai ver quem são os sectários, hereges e inimigos. Para a sua meditação, leia Mateus 25, 31 a 46. Sou muito feliz em fazer parte da congregação cristã aqui no Brasil. Está esclarecido por que a congregação cristã no Brasil? Irmão Ferreira, é verdade que na congregação cristã as mulheres não podem pregar nos púlpitos das igrejas das congregações cristãs? É verdade, as irmãs não podem subir nos púlpitos das igrejas das congregações para pregarem, porque a congregação cristã é uma igreja conservadora das doutrinas cristã primitiva. Então, nas igrejas cristãs primitivas não era permitido as mulheres pregarem nos púlpitos das igrejas cristãs. Nos mostra nas escrituras sagradas de Mateus e Apocalipse mulheres pregando nos púlpitos das igrejas cristãs? Veja o que Paulo pregou para a igreja de Deus que estava em Coríntios, 1 Coríntios 14, 32 a 38. Nos dá a entender que na igreja de Corinto as mulheres estavam questionando com Paulo porque elas não podiam pregar nos púlpitos das igrejas. Paulo diz para as mulheres: porventura foi de vocês que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado, ou seja, é um ignorante. Paulo disse que o que ele tinha aprendido não tinha aprendido com os homens naturais aqui da terra, mas tudo que ele tinha aprendido por revelação do Senhor Jesus Cristo. Veja Gálatas 1, 11 e 12. Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Será que o Senhor Jesus Cristo deu algum mandamento errado a Paulo? Porque o mandamento das mulheres não poderem pregar nos púlpitos das igrejas cristãs foi dado por Jesus Cristo a Paulo. Paulo disse: se alguém quiser ser contencioso contra os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, 16. Então, irmãos, está esclarecido o porquê as irmãs da congregação cristã não pregaram nos púlpitos das igrejas da congregação cristã? Irmão Ferreira, por que a congregação cristã não considera o batismo das denominações religiosas? E quem vem das denominações religiosas tem que se batizar de novo? Muito boa pergunta, porque os que vêm das denominações religiosas têm que se batizar de novo. O Senhor Jesus Cristo entregou a igreja a Pedro. Qual foi a forma do batismo que Pedro batizou? Pedro não usou a forma do batismo como as denominações religiosas batizam ou usam nos seus batismos. O Espírito Santo ensinou a Pedro a forma correta
do verdadeiro batismo aqui na terra. Veja Atos 2, 37 a 43. Veja que os que ouviram a pregação de Pedro perguntaram para Pedro o que eles deviam fazer agora depois que ouviram a palavra de Deus. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos quanto o nosso Deus o chamar. E com muitas outras palavras exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que receberam a palavra de Deus. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, uma igreja cristã que persevera na doutrina dos apóstolos não pode aceitar outra forma de batismo a não ser a dos apóstolos. Se Pedro batizou usando, em primeiro lugar, dizendo: irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, Pedro não usou a forma do batismo das denominações religiosas, mas usou a forma do batismo como o Espírito Santo mandou que se batizasse as almas que se arrependiam dos seus pecados. Então a congregação cristã crê em um só batismo. E o batismo dos apóstolos. E este batismo é o batismo dos apóstolos. Quem usa outra forma de batismo contrária à dos apóstolos está contendendo com o Espírito Santo. É por isso que quem vem das igrejas denominacionais tem que se batizar de novo. Muitos têm um coração duro e resiste o batismo da congregação cristã, porque ele acredita no batismo das denominações religiosas. Mas quando estes irmãos são esclarecidos sobre o verdadeiro batismo, eles não têm dúvidas e pedem o batismo e são batizados no batismo da congregação cristã, que é o mesmo batismo que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Quando eu saí de uma denominação religiosa para a congregação cristã, eu era batizado no batismo das denominações religiosas, mas não tive dúvida que o batismo da congregação cristã é o verdadeiro batismo apostólico. Ninguém é forçado a se batizar na congregação cristã. Quem pede o batismo é de espontânea vontade. O batismo da congregação cristã é para você fazer um juramento de ser fiel à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O batismo da congregação cristã não é para você fazer juramento de pagar dízimo e de ser fiel nos dízimos. O batismo da congregação é para fazer um juramento de ser fiel à doutrina do Senhor Jesus Cristo e de seus santos apóstolos até o fim da sua vida terrena. O batismo da congregação cristã não é para se tornar membro de uma religião. O ancião que batiza não pergunta nem como é o seu nome e nem aonde você mora, nem fica nome seu registrado na congregação. Nas denominações religiosas você tem que fazer um discipulado, e antes do batismo, e nesse discipulado é aonde você faz o juramento de ser fiel nos dízimos das ofertas, e que não pode roubar a Deus. Se não pagar o dízimo, está roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Com esse discipulado, o irmão está obrigado a pagar o dízimo de tudo quanto ele ganha, sem negar nem um centavo. Recebeu o seu pagamento do banco, primeiro que tem que fazer é tirar o dízimo. Você pode ficar devendo ao mercantil, à farmácia e ao frigorífico, ou a quem quer que seja, mas ao Senhor não pode ficar devendo, tem que estar em dias com Deus. Tem muitos líderes religiosos que dizem para os irmãos que não pagam o dízimo, em dias. Tem irmãos aqui na igreja que tem pendência com Deus. Irmãos, não podem atrasar o dízimo do Senhor. Quem atrasa o dízimo não tem bênção, está em maldição, porque tem a pendência com Deus. Irmãos, eu, irmão Ferreira, tenho convicção que a congregação cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Não cobra dízimo de nenhum dos que se batizam na congregação cristã, porque o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram este tipo de doutrina para ninguém aqui na terra. Então, uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo e nem os seus apóstolos não ensinaram,
devemos considerar anátema. Na graça de Cristo não se paga nada, tudo é de graça, é graça sobre graça, porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Veja João 1, 16, 17, Efésios 2, 1 a 22. Amados irmãos, digo debaixo do concerto eterno feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, uma igreja religiosa aqui na terra, que prega a doutrina do dízimo para os seus fiéis, está separada de Cristo Jesus, porque está fazendo memória da lei do Velho Testamento. Veja Gálatas 5:4. Está caído da graça de Cristo. Hebreus 7:5 e versículo 9. E versículo 18 a 19. Então, irmãos, por causa da graça de Cristo, quem vem das denominações religiosas para a congregação cristã, se faz necessário se batizar no verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Quem resiste ao batismo apostólico está resistindo ao Espírito Santo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Então, irmãos, está esclarecido porque quem vem das denominações religiosas é preciso batizar de novo? Irmão Ferreira, por que vocês da congregação cristã usam a saudação com o ósculo santo? O ósculo santo é uma doutrina da igreja ou é um costume de vocês da congregação cristã? Talvez tem muitas igrejas que não têm conhecimento e chamam o ósculo de beijo. O ósculo não é uma invenção dos crentes da congregação cristã. O ósculo é uma saudação cristã. O Senhor Jesus Cristo usava a saudação com o ósculo. O próprio Jesus Cristo separou o ósculo do beijo. Veja Lucas 7, 36 a 45. O Senhor Jesus Cristo foi convidado para fazer uma refeição na casa de um fariseu. E uma mulher pecadora soube que Jesus estava na casa do fariseu. Então, ela foi por detrás, veio por detrás de Jesus e lançou-se aos pés de Jesus. E chorando molhou os pés de Jesus com lágrimas que saíam dos seus olhos. E enxugava com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés. Então o fariseu disse: este homem não é profeta. Se ele fosse profeta, saberia quem é esta mulher, que é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão disse: diga, mestre. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles amou mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher, desde que eu cheguei, com as suas lágrimas, lava os meus pés e enxuga com os seus cabelos. E tu não me saudou com o ósculo santo. E esta mulher não cessa de beijar-me os pés. Amados irmãos, o ósculo é uma saudação das igrejas cristãs, porque foi o Senhor Jesus Cristo quem ensinou a doutrina do ósculo santo. O Senhor Jesus Cristo separou o ósculo e o beijo. Como não era permitido às mulheres saudar os homens com o ósculo, a mulher beijava-lhe os pés. Muitos religiosos denominacionais criticam a congregação cristã porque o ósculo não é dado entre homens e mulheres. Os homens não podem dar ósculo nas mulheres, porque na doutrina do Senhor Jesus Cristo não era permitido às mulheres dar o ósculo nos homens. Aquela mulher sabia muito bem que não podia dar ósculo no homem, e por isso ela beijava os pés de Jesus. Porque nas igrejas cristãs que Paulo administrava a palavra de Deus, eles se saudavam com o ósculo santo. As mulheres se saudavam umas às outras, e do mesmo modo os homens uns aos outros. Porque Paulo admitia o ósculo santo nas igrejas cristãs? Porque ele era um imitador do Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 11:1. Qual é um religioso denominacional que está capacitado para entender a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 16 a 27? Quando Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre.
e com palavras suaves e lisonjeiras enganam os corações dos inocentes. Pois a vossa obediência é conhecida de todos, comprazo-me, portanto, em vós. E quero que sejais simples para o mal, mas que sejais sábios para o bem. E o Deus de paz, que em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência à fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, amados irmãos denominacionais, o ósculo santo não é um costume da congregação cristã e nenhuma doutrina criada pelo homem. O ósculo santo é uma doutrina dada por Jesus Cristo para ser usada nas igrejas cristãs. Nas igrejas que o Senhor Jesus Cristo é o pastor e não os homens. Porque nas igrejas dos homens o ósculo santo é uma heresia e um escândalo. Está esclarecido porque a congregação cristã se saúda com o ósculo santo? Irmão Ferreira, por que vocês da congregação cristã não oram em pé em lugar nenhum? E dizem que quem ora em pé é hipócrita? Se os irmãos não sabiam, vão ficar sabendo agora, porque os crentes da congregação cristã não oram em pé em lugar nenhum. E quando vão orar em qualquer lugar, é de joelhos no pó da terra. Antes de responder a pergunta, eu faço uma pergunta para os amados ouvintes que querem ouvir uma resposta, porque os crentes da congregação cristã não oram, só oram de joelhos no pó da terra e não oram em pé em lugar nenhum. Devemos ou não devemos obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos? Qual seria a sua resposta? Sim ou não? Abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução. Mateus 6, 5 a 8. O Senhor Jesus Cristo disse: quando vocês for orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Quem está dizendo que quem ora em pé é hipócrita não é os crentes da congregação cristã, é o próprio Jesus Cristo quem está dizendo que quem ora em pé é hipócrita. O Senhor Jesus Cristo pede para que ninguém faça como os fariseus fazem. Não imiteis a eles. Veja Lucas 22, 39 a 41. O Senhor Jesus Cristo disse em João 13, 15: porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vocês também. O Senhor Jesus Cristo fazia oração em pé nas sinagogas ou nas igrejas? O Senhor Jesus Cristo fazia oração em pé nas praças públicas? É este o motivo porque os crentes da congregação cristã não fazerem nenhuma oração em pé em lugar nenhum. Se precisar orar em qualquer lugar, dobramos os nossos joelhos no pó da terra, por obediência ao nosso pastor e mestre, o Senhor Jesus Cristo. Porque é este o nome do pastor da congregação cristã, não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre. Veja como os apóstolos oravam. Veja Atos 9 e 40, Atos 20, 36, Atos 21, 5, Romanos 14, 11, Efésios 3, 14, 15, Filipenses 2, 8 a 16. Veja como Daniel orava. Veja Daniel 6 e 10. Como Deus disse a Isaías que se deveria orar. Veja Isaías 45, 23. Deus fez um juramento e disse que não podia ser revogado, que diante de Deus todos os joelhos dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra têm que se dobrar na presença de Deus aqui na terra. Se os anjos nos céus se ajoelham na presença do seu Criador, porque tem milhares de pessoas na terra se dizendo que são filhos de Deus e só oram em pé nas religiões nacionais aqui na terra? Porque tem milhares de pessoas se dizendo cristãos e só oram em pé nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores? Veja a contradição dos religiosos denominacionais da terra contra a palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e de seus santos apóstolos. A igreja está lotada.
A igreja está lotada de pessoas para começar um culto. Todos estão sentados. Agora vai começar o culto. O atendente diz: vamos ficar de pé para começar o nosso culto. Canta alguns hinos. O primeiro em pé, os outros sentados. Daqui a pouco vem o momento da oração. Todos se encontram sentados. O atendente diz: irmãos, vamos ficar de pé para orarmos a Deus? Se o atendente não fosse um desobediente à palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, ele dizia: irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos no pó da terra, na presença de Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas como o atendente é desobediente e contradizente à palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, ele ordena que toda a igreja fique em pé para orar. Isso é contradição à palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Então, irmãos, está esclarecido porque os crentes da congregação cristã não fazerem nenhuma oração em pé em lugar nenhum aqui na terra. Irmão Ferreira, para encerrar as nossas perguntas, por que vocês da congregação cristã não visitam outras igrejas e nem participam de reuniões em outras igrejas, a não ser na congregação cristã? Irmãos, por nós não visitarmos outras igrejas e nem participarmos de reuniões em outras igrejas, somos acusados por mais de 90% das religiões denominacionais de sectários, hereges e inimigos. Muitos líderes religiosos dizem que quando eles chegam em uma cidade para começar um trabalho de evangelismo, os maiores inimigos que eles encontram é os crentes da congregação cristã. Como nós podíamos visitar uma igreja que os líderes e os seus fiéis nos consideram como inimigos? Podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Estes são os motivos porque os crentes da congregação cristã não visitam outras igrejas. Se somos inimigos, o que é que nós, os crentes da congregação cristã, vamos ver no meio dos adversários? Tem outro motivo porque os crentes da congregação cristã não visitam outras igrejas. Não visitamos outras igrejas para não constranger e nem ser constrangido. Para nós é um constrangimento nós estamos em uma igreja, na hora da oração toda a igreja em pé e nós de joelhos. Isso seria constrangimento para a igreja, todos eles em pé na hora da oração e os crentes da congregação de joelhos. Assim nós estaríamos constrangendo e sendo constrangido, toda a igreja em pé e nós de joelhos. Então, irmãos, está esclarecido o porquê os crentes da congregação cristã não participarem de cultos em outras igrejas, a não ser na congregação cristã. Está explicado claramente o porquê os crentes da congregação cristã não visitarem outras igrejas e nem participarem de reuniões em outras igrejas, a não ser na congregação cristã. Se tem algum irmão ou uma irmã da congregação cristã que visitam outras igrejas, não façam isso, para não serem constrangidos e nem constranger. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu vi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Se as respostas não agradou a todos os ouvintes, eu não dei nenhuma resposta para agradar os irmãos e ouvintes. Dei as respostas com base nas palavras de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Se eu estivesse procurando dar as respostas para agradar os irmãos e os ouvintes, não estaria fazendo aquilo que o Espírito de Cristo me manda fazer. E ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Os ouvintes analisem cada pergunta e cada resposta, que todas têm a sua base nas Escrituras Sagradas. Quando oramos, falamos com Deus. Quando abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. Ouçam a voz de Deus. Agora, veja Isaías 44, 26. Apocalipse 22, 16. Mateus 10, 40, 41. Lucas 10, 16. João 3, 19 e 20. Todas as perguntas foram sábias e as respostas foi do Espírito de Cristo. Quem tinha alguma dúvida sobre a congregação cristã, acredito que foram tiradas, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Desperta, ó igrejas denominacionais da terra. O grande dia se aproxima e está bem perto. Jesus Cristo está voltando. Estamos na última hora. A trombeta vai soar e Jesus Cristo vai vir em nuvem de glória para levar da terra os seus escolhidos.
Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para as igrejas denominacionais da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Amém significa assim seja. Estou de acordo. Então, os anjos nos céus estão de acordo com esta mensagem. Eles estão agora dizendo amém para a nossa mensagem. E toda a igreja de Cristo na terra dizem amém. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Do justo, a voz de louvor a Deus e a Cristo, fiel remidor, a voz de alegria, a exaltação, seu cálice transborda de consolação. Bendizei ao Altíssimo Deus, Deus de amor, Deus de paz, que mandou lá dos céus o Santo Cordeiro, fiel Redentor, a nossa justiça, Jesus o Senhor. Amado, Deus reconciliou os homens consigo e os resgatou. Bendizei ao Altíssimo Deus, Deus de amor, Deus de paz, que mandou lá dos céus o Santo Cordeiro, fiel Redentor,
fiel.